Olá a todos os amigos e a todas as amigas, nossos cumprimentos e o desejo de que todos possam estar bem neste exato momento em que nos acompanham. É sempre uma gratidão poder compartilhar um pouco com vocês das experiências que temos vivido ao longo desse curto tempo em que estamos associados, ou vivendo as experiências que a doutrina espírita nos apresenta, convivendo com as nossas próprias limitações, convivendo com os nossos problemas que são reais e que existem, mas que são exatamente essas mesmas problemáticas que nos possibilitam mais conhecimento, que nos possibilitam um discernimento maior sobre as nossas necessidades, sobre as atitudes que devemos tomar diante da vida, diante dos acontecimentos da vida. E assim a gente vai seguindo, confiando sempre no amparo dos nossos irmãos espirituais, confiando sempre no amparo do universo que conspira em favor de todos aqueles que buscam o processo de conhecimento e de melhoria pessoais. Então a gente está procurando essa direção, procurando esse caminho que nos conduza a um conhecimento maior sobre a nossa própria existência, quem nós somos, por que aqui estamos, quais são as necessidades que devemos superar, quais são as dificuldades que devemos superar, enfim. Que a gente esteja sempre atento e apto para saber tirar proveito de todas as situações com as quais nós convivemos ao longo da nossa atual encarnação. Então, continuando os estudos do Palavras de Vida Eterna, hoje nós iremos trabalhar o capítulo de número 128. E o título é justamente Desculpismo. É algo que nós somos, muitos de nós somos mestres nessa relação de estar sempre procurando desculpas para as nossas falhas, sempre procurando desculpas para os nossos erros, procurando desculpas para que a gente não cumpra um determinado papel, uma determinada atividade, um determinado compromisso. Então a gente está sempre encontrando alguma razão para justificar uma ausência nossa por um ou outro motivo, E quando se trata de desculpismo, na verdade a gente está querendo justificar algo que poderia ter sido feito de forma diferente, de fato, e que tenha faltado, na verdade, faltou, na verdade, um maior compromisso da nossa parte, um maior comprometimento com a causa do Cristo e conosco mesmos. Então, esse capítulo de hoje, o Emmanuel vai fazer os seus comentários a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 18, que traz o seguinte: E todos, a uma vez, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que haja escusado. Então, vamos aqui aos comentários do Emmanuel. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão,
mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Então, ele traz aqui, logo no primeiro parágrafo, que o desculpismo foi a porta de escape, sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. E a gente tem consciência de quais são as nossas obrigações, né? Que compromissos nós temos assumido diante da vida? Qual o nosso papel? O que me compete? Hoje eu estou na condição de pai, de filho, de pai, de esposo, de amigo, né? Qual é a condição em que eu me encontro, ou se eu me encontro em várias dessas posições? Eu estou sendo correto em todas essas posições que ora ocupo? Eu estou sendo um bom esposo ou uma boa esposa? Eu estou sendo um bom filho ou uma boa filha, um bom pai ou uma boa mãe, um bom amigo ou uma boa amiga? Ou eu estou sempre me desculpando pelas minhas ausências, pelas minhas faltas, pelos meus descuidados? Então é comum que a gente escorregue, né, na delinquência, na delinquência aqui no sentido de cometer falhas, de errar, mas ao mesmo tempo, se nós vivermos sempre nos desculpando, não que a gente não deve pedir as desculpas pelos nossos equívocos, não é isso, né? Mas quando isso se torna um hábito, quando a gente tudo tem uma justificativa para não atender, para não cumprir com os nossos deveres. E aí já se torna já um pouco mais delicada essa relação, né? Que a gente precisa estar muito atento a isso, porque vai chegar um momento que a gente não vai cumprir nem mesmo com os nossos compromissos profissionais. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. Então, nós sabemos o quanto o vício é danoso à humanidade, né? O quanto o vício ele traz enormes feridas no nosso organismo físico e também no nosso organismo espiritual, né? A gente sabe o quanto que moralmente nós entramos em decadência quando nos entregamos aos vícios morais, a todo e qualquer tipo de viciação em que a gente se permita adentrar. Então, os nossos hábitos que são viciosos, nós precisamos ressignificá-los, retomá-los em outra direção, em outro caminho, que nos façam entender, volto a dizer, quais são as nossas tarefas, os nossos compromissos, enquanto estamos na atual encarnação. E continuando, ele diz assim, Emmanuel: e ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas, disfarçando deserções. Então ele fala que muitos companheiros, muitos colegas, muitos amigos de doutrina espírita, mesmo tendo já esse entendimento no que diz respeito à revivência do Evangelho, a doutrina sendo essa forma, essa porta de entrada de revivência do Evangelho, a gente vive inventando desculpas, né? A gente vive inventando, eu não diria inventando, mas sempre apresentando alguma justificativa diante das nossas ausências. E aí ele vai dizer o seguinte: estou muito jovem ainda, sou velho demais. Quando não muito jovem, a justificativa, não, ainda sou muito jovem, eu tenho muito tempo para poder trabalhar isso.
Não, eu sou velho demais, não tenho mais tempo para fazer isso. Então, outra fala de Emmanuel: assumi compromissos de monta e não posso atender. Outros compromissos exclusivamente de ordem material. Minhas atribulações são enormes. De fato, a gente tem muitas tarefas, muitos compromissos, muitas atribulações na família, no trabalho, na sociedade, de um modo geral. Mas esse compromisso, o compromisso espiritual, o compromisso com Cristo, ele não pode ser escanteado. A gente precisa estar atento a isso, com o nosso próprio desenvolvimento íntimo e moral. Porque se nós desertamos desse caminho, as dificuldades vão se amontoando, se tornando ainda, o fardo se tornando ainda mais pesado para carregarmos. E vai chegar um momento que a gente vai ter enormes dificuldades de fazê-lo. Obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Isso é quando a gente traz as justificativas exclusivas de que são questões familiares que estão nos impedindo de retomar ou de tomar as nossas atividades no campo espiritual. Assim como também as pessoas que têm mais os seus negócios, os seus compromissos profissionais, que denotam ou necessitam de um tempo assim além da conta, que acabam que não determinando ou definindo um tempo, um momento, né, para realizar essas atividades do campo espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo, é muito comum a gente falar disso. De fato, a gente tem sim dedicado mais tempo, mais cuidado à família, e isso é fundamental e necessário. Isso jamais deverá ser escanteado, deixado de lado. Mas quando nós nos organizamos de modo correto, a gente consegue estabelecer o tempo para cada coisa. A gente consegue estabelecer o tempo para a família, para os amigos, para o trabalho profissional e para o trabalho espiritual. Finalizando, ele diz: problemas são muitos. De fato, problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. É quando a gente vive jogando os nossos rios de lamentações para outras pessoas, e em muitas ocasiões pessoas mais desavisadas, que não estão muito atentas àquilo, não conseguem captar todo aquele vale de lágrimas que acabamos compartilhando com outros, acabam sustentando a gente nisso. É isso mesmo, você tem razão. Enfim, a gente acaba concordando com aquilo e não, de fato, chamando o outro à realidade, né? E a gente precisa, o verdadeiro amigo, o verdadeiro pai, o verdadeiro filho, o verdadeiro irmão, ele precisa também despertar o outro sempre que houver essa necessidade, né? O ruim é quando a gente não está desperto, mas aí a gente tem que contar com a benevolência e a bondade daqueles que estão nessa situação e que nos chamam a atenção para isso. E a gente precisa ter humildade e a sensibilidade para compreender o que o outro está nos falando, né? Os convidados para a lavoura de luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno. Então nós acordaremos no devido momento. E atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Ou seja, então, esse é o nosso momento, essa é a nossa hora, esse é o nosso instante. É a atual encarnação que nós estamos vivendo, a atual reencarnação. Então, não percamos essa oportunidade. Dediquemos o nosso tempo a exercer
o papel de cristãos, de seguidores de Jesus em todo e qualquer local que nós nos encontremos, em toda e qualquer posição que estejamos vivenciando no atual momento. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Nosso abraço a todas e a todos, e que tenham uma semana de muita alegria e de muito trabalho também. Fiquem com Deus.